2021 foi talvez um ano de perdas, algumas despedidas, mas foi também um ano de conquistas e de dar novos passos. E grandes conquistas demandam grandes responsabilidades. Foram madrugadas planejando e estruturando o melhor que poderíamos oferecer para você. Um sonho que começou pequeno, mas que hoje já conta com milhares de alunos em busca de uma mudança de vida através de concursos públicos em todo o país. Queremos desejar um feliz ano novo para todos os nossos alunos e colaboradores e dizer que 2022 é o ano de ser aprovado! Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui referendo com o Josué, nosso aluno, nosso amigo, recém-aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. E hoje vem pegar aqui uma declaração, de duas autoridades públicas, declarando a idoneidade moral dele, enfim, que é um requisito do concurso também. Eu queria que você desse um depoimento, Josué. Valeu a pena estudar com a gente? Demais da conta. Rapaz, eu comecei a estudar com o Fernando e o Will em 2016, 2017, desde lá, cara, foi um sucesso, Eu nunca pensei em desistir, sempre motivando a gente. Os melhores conteúdos que tem é aqui nessa sala. Vale a pena, Vale a pena prosseguir, mesmo com muitas dificuldades, vale a pena. Qual o recado que você deixa pra ele? É isso aí, galera. Olha, e o caso do Josué passou em 2 concursos, tá, pessoal? Pará já está nas vias aí, nos trâmites de aprovação, já está juntando toda a parte burocrática e tem outro aí já quentinho também para sair, tá bom? Então para você ver, galera, tá? Que tem resultado. Show de bola. Bora pra rua, tem uma situação ali, vamos lá? Valeu, galera. Valeu. Olá pessoal, tudo bem? Ser aprovado, concursos públicos, professor Juan Morídias, disciplina Legislação Institucional para o concurso do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Estado do Amazonas, concurso para soldado dessas instituições. Hoje nós vamos trabalhar uma lei que está prevista em ambos os editais, que é a Lei 1154 de 1975, o Estatuto das Polícias, o Estatuto dos Policiais Militares do Amazonas. Mas sim, por que vai cair no Corpo de Bombeiros se é dos policiais do Estado do Amazonas? Lembra quando a gente viu na aula anterior, a gente falou na Constituição Estadual, no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Amazonas, que o Corpo de Bombeiros, ele utilizaria o Estatuto dos Policiais Militares até que ele elaborasse outro. Então, até hoje não foi elaborado nenhum novo estatuto para a Polícia Militar e nem um estatuto para o Corpo de Bombeiros. Então, até hoje eles utilizam o Estatuto de 1975, a Lei 1154, tá certo? Então, vamos iniciar o nosso estudo, Primeiramente, lembrando, que as situações em que o militar estadual ele pode se encontrar. E aí eu vou enfatizar, que você lembre sempre desses termos, o artigo 3º da Lei 1154, as situações na ativa e na inatividade, tá? Por que eu vou ressaltar essas expressões na ativa e na inatividade? Porque normalmente a gente tem observado que o avaliador ele tem utilizado esses termos
para fazer pegadinha nas provas objetivas, certo? Então, preste bastante atenção na leitura da lei ali e foquem, sempre que você vê na ativa, na inativa, ou mesmo as situações de inatividade, né, que a gente colocou ali, né, conforme está no estatuto, que são na reserva remunerada e os reformados, né, lembre desses termos para efeito de realização das provas, tá? Para efeito de implementar os seus estudos ali na leitura da legislação, tá? Para realizar as questões com maior segurança, tá? Então, enfatizando esse artigo 3º, quais são as situações em que pode se encontrar o servidor público militar estadual? Na ativa, que seriam aquelas situações, né? Na ativa, quando ele está em efetivo serviço, quando ele está trabalhando, quando ele não está aposentado, né? E na inatividade, né? Que seria justamente aquele cara aposentado, aquele cara que ou está na reserva remunerada, né? Ou reformado. Pô, professor, mas e aí? O cara está na inatividade. Aí o que é isso? Na reserva remunerada, que está reformado, são duas situações distintas. Quando esse agente militar está na reserva, existe a possibilidade dele retornar para uma situação de atividade, tá certo? Então, às vezes ele inteirou os 30 anos de efetivo serviço, né? E ele vai para a reserva ex officio, né? Mas aí vamos supor que haja necessidade, existem alguns casos em que esse policial ele pode retornar em caso de necessidade, né? Conforme previsão legal, ele pode retornar. E o reformado é aquele caso em que ele realmente não pode mais retornar de forma alguma para o exercício da atividade policial ou bombeiro militar, tá? Então, no caso de uma aposentadoria por invalidez, vamos usar esse termo, né? Ter contraído alguma doença ou moléstia grave que não lhe permita mais exercício da atividade policial ou bombeiro militar. O caso dele atingir uma data limite, né? Já que não está dentro dos padrões em que se possa realmente voltar, como no caso da reserva remunerada, né? Então, são alguns casos, alguns exemplos. E aí a gente enfatizou só o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 1154, para ver como a lei é tão antiga, como ela é incompatível com a Constituição, né? O inciso 2 fala que também estão na ativa, né, os incluídos na Polícia Militar, além dos de carreira, né, aqueles concursados, os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os prazos a que se obrigam a servir, né? Então, antigamente, né, havia a possibilidade de haver policiais militares ou bombeiros militares também que não tivessem feito concurso público dentro da instituição. Então, havia essa possibilidade. Então, se por acaso mas eu li na lei, mas se perguntar essa situação aí, você já sabe que está indo contra o que prevê a Constituição em relação à questão do concurso público. Essa questão esse inciso 2, ele já está contrário à Constituição. Tá ok, pessoal? Vamos seguir adiante, tá certo? Vamos passar agora o artigo 12 da lei, ela prevê, conforme o que está na Constituição Estadual, o que está na Constituição Federal, que são instituições com base na hierarquia e disciplina. Hierarquia, tá? A gente está aqui colocando a pirâmide mais uma vez, que existe um escalonamento de graus hierárquicos, cada posto, cada graduação, né? Novamente a gente enfatiza, existem 2 categorias de policiais e bombeiros militares,
A mesma coisa nas Forças Armadas, existem os oficiais e existem os praças. Os oficiais são aqueles servidores que estão no nível de planejamento, de comandamento das ações, de direcionamento da instituição. Enquanto os praças, eles são aqueles policiais que estão mais no nível de execução. Então, se a gente pegar a figura aqui do segundo tenente ao coronel, estes são os oficiais. O aspirante e o cadete, que é o aluno oficial, eles são chamados de praças especiais. O subtenente, do soldado ao subtenente, eles são praças. Tá? Então, esse é o escalonamento, tá? Conforme prevê. Existe ainda a figura do aluno soldado. Você que vai passar no concurso, o seu primeiro cargo vai ser o de aluno soldado, tá? Que também, conforme a legislação, não está no estatuto, tá? Se perguntar, está previsto no estatuto que o aluno... aliás, está previsto no estatuto que o aluno soldado, ele é praça especial, tá certo? Então não esqueça disso, o aluno soldado é o que? Praça, é oficial, ele é praça especial, assim como o aluno oficial e como o aspirante a oficial, tá certo? Então vamos lá. Então já falamos que posto é o grau hierárquico dos oficiais, graduação é o grau hierárquico das praças. A gente destacou em amarelo aí que a graduação é conferida aos praças pelo comandante-geral. Isso aí, pessoal, está previsto no Estatuto, na Lei 1154. Só que já existe uma legislação na Constituição Estadual que prevê o quê? Que essa nomeação, essa conferência da graduação, ela é realizada por quem? Pelo chefe maior dessas instituições, do governador do estado. Então, por isso que a gente destacou que em que pese está previsto na Lei 1154, lembrem-se, a lei é de 1975, então tem alguns dispositivos que estão contrários às constituições estadual e federal e em algumas legislações mais recentes, tá certo? Então deve haver essa interpretação aí também que vocês devem fazer. Agora, se perguntar, segundo a Lei 1154, a graduação conferida aos praças, quem é que confere? Aí está lá, comandante geral, segundo, se a questão vier dessa forma, tá certo? Então, basicamente, são isso. E aí depois aqui já falei, ó, a questão dos alunos, aspirantes a oficial e os aspirantes a oficial e os alunos oficiais são denominados praças especiais. Aqui não está os alunos soldados, porém existe a Lei 667, que é uma legislação federal, e o R200, que prevêem que o aluno soldado, tá, ele é praça especial também, ok? Então vamos lá. Hierarquia, continuando a questão da hierarquia, há de se salientar, pô, mas tem esses graus hierárquicos todinho, coronel, tenente-coronel, mas e quando tem, vamos dizer, um coronel e outro coronel, ou um cabo e outro cabo, ou um primeiro sargento com outro sargento, como é que fica? Acaba a hierarquia, né? Porque são dos mesmos postos, mesma graduação, então como é que fica esse negócio? Lembre-se, sempre vai haver uma precedência de um policial. Então, quando você monta o serviço numa viatura, por exemplo, tem 4 policiais, pode ter certeza que ali tem um que tem precedência em relação ao outro. Nunca vai ter uma igualdade. Então, assim, às vezes, diferentemente do que acontece em outros órgãos e outras repartições públicas, às vezes tem um cidadão lá, um servidor que acabou de passar num concurso e tem um outro lá que está há muito tempo lá. Não existe, pode não existir essa hierarquia, essa questão das atribuições acaba no nível assim,
horizontal, na instituição militar, tanto Corpo de Bombeiros como Polícia Militar, sempre vai haver uma precedência. Então, por exemplo, se existe um tenente-coronel e outro tenente-coronel, se verifica, por exemplo, um critério, que quem que está há mais tempo como tenente-coronel, né, de acordo com a data da última promoção. Então, aquele que tiver mais antigo, ele tem precedência em relação ao anterior. Aí existem outros casos que são especificados em lei. Por exemplo, tem alguns coronéis ali, às vezes um coronel que está há mais tempo que o outro, mas esse coronel novo, ele foi nomeado por um cargo que tem precedência. Por exemplo, ele é nomeado para o cargo de comandante-geral. Então esse comandante, esse coronel aqui, que naquela função de comandante, ele adquire uma precedência funcional, ele se torna, vamos dizer assim, hierarquicamente superior àquele coronel, apesar daquele outro coronel ser mais antigo como coronel, no cargo de coronel, do que esse que foi nomeado. Mas pelo fato de ser nomeado como comandante-geral, ele passa a ter precedência hierárquica em relação àquele outro policial militar. Então sempre vai haver uma precedência hierárquica em qualquer situação. Daí prevalece esse pilar da hierarquia. Então, só para ficar claro, é isso que fala o artigo 15. Então, quando fala dessa questão da precedência, eu destaquei mais uma vez aqui, ó, o termo ativa, que vai ter lá, a banca examinadora pode colocar lá os militares da inatividade, da reserva remunerada, os reformados, enfim. Lembre-se, quando você lê da ativa, lá na lei 1154, dê uma grifada ali, deixe separado para sempre dar uma lida, porque provavelmente vai surgir uma questão que vai querer causar uma pegadinha com esse termo. Ativa, inatividade, reforma, reserva remunerada, enfim. Passemos então agora, hierarquia, agora disciplina, né? A disciplina é aquele, a gente já falou sobre isso quando a gente falou da legislação da Constituição Estadual, que a disciplina é aquela questão do fiel acatamento às ordens, aos regulamentos, às leis, de forma ao que dar uma maior efetividade, uma maior eficiência na prestação e execução das atividades institucionais. Então isso é a disciplina. Então a hierarquia e a disciplina são as bases, são os pilares dessas instituições que vão subsidiar os demais princípios, né? Os deveres, as obrigações, o código de ética, enfim, outras questões relacionadas à atividade. É comum a gente verificar os cargos e funções, né? Eu não vou ler a lei aqui toda, mas separei novamente ali o serviço ativo. Por quê? Porque para estar em cargo policial militar, é preciso que esse policial esteja na atividade, que seja um policial que esteja em serviço ativo, seja um bombeiro que esteja em serviço ativo, para ele ter um cargo policial militar. Esses cargos, eles são estabelecidos através de uma legislação. Então, tanto no Estatuto, existem alguns cargos previstos no Estatuto. Outra lei que prevê muitos cargos é a questão da LOB, né? Da Polícia Militar do Amazonas, de 2010, e a Lei Delegada 89 de 2007 do Corpo de Bombeiros. Então existem lá as previsões dos cargos, de alguns cargos, vou citar comandante-geral, subcomandante-geral, chefe do Estado-Maior. Além desses, existem os cargos de comandante de unidade, existem as diretorias, os diretores, enfim. São cargos, né, que estão previstos dentro da organização da instituição. Além dos cargos, né, existem aqueles que a gente pode chamar de a função, que seria o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Então, pessoal, assim, para que vocês entendam de maneira prática, todos
os cargos são funções de interesse policial militar. Além desses cargos que estão dentro da organização básica dessas instituições, é possível que existam cargos em outras instituições. Vou citar um exemplo. O Estatuto ele prevê que o policial militar que assumir uma secretaria municipal ou uma subsecretaria, né, ser subsecretário de uma secretaria municipal, aquela é uma função policial militar. Então, existem alguns cargos, por exemplo, existe uma especificidade em relação ao Tribunal de Justiça, a chefia da Casa Militar do Tribunal de Justiça. Então, são algumas funções de interesse policial militar que não estão dentro da instituição Polícia Militar, mas são funções de interesse policial militar. Então, além dos cargos que estão dentro da organização básica da instituição Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, existe também algumas funções, né, que são fora da instituição, que estão previstas dentro da legislação da PM e BM, que são funções de natureza policial militar. Então, isso aí, o que vai determinar isso aí é a lei. É a lei que vai especificar quais são as funções de natureza policial e bombeiro militar. Voltando aos cargos, né, o artigo 21 fala da questão do quando é que um cargo fica vago, né? Então, por exemplo, se tem um determinado cargo, até que alguém tome posse dele, ele está vago. E a partir do momento que quem está naquele cargo é exonerado, aquele cargo também fica vago, dispensado, ou que tem recebido determinação expressa, ou deixe até que outro policial militar tome posse, aquele cargo está vago. E além disso daí, quais as outras formas de se tornar vago ali o cargo? Caso quem ocupasse aquele cargo tenha falecido, quem tenha sido extraviado, eu destaquei ali esses três aí e o considerado desertores. Por quê? Porque são expressões que muitos aqui talvez não conheçam, muitos de vocês talvez não conheçam. Extraviado, o que é extraviado? É aquele cara que está sumido há mais de 30 dias. A gente vai ver posteriormente, mas está previsto aqui na Lei 1154. O que é o desertor? O desertor é aquele cara que, uma vez ausente é o quê? Aquele cara que não compareceu ao serviço e depois ficou 24 horas sem aparecer na unidade onde ele serve. Tá? Aí ele se torna ausente. Ou então ele saiu da sede da unidade onde ele trabalhava sem autorização. Isso aí é o ausente. Aí se passar 8 dias dessa ausência, ele se torna um desertor. Então está aí a previsão legal do quê? De que se o policial foi extraviado e tenha sido considerado desertor, esse cargo está vago, tá certo? Então vamos lá, vamos passar adiante. Vimos aqui. O Estatuto, como não poderia deixar de ser, ele fala também das obrigações e dos deveres policiais militares, né? Então, o valor policial militar, a ética policial militar, os deveres policiais militares. Existe algumas seções, capítulos da Lei 1154 que tratam especificamente. Mas o que é importante? Porque esses valores, essas obrigações, esses deveres, eles decorrem todos da hierarquia e da disciplina militar, né? Aquele amor à profissão, aquele código de ética rígido, né? Porque, por exemplo, ali no código de ética não se permite o quê? Que o policial militar, ele, por exemplo, ele possui uma atividade, seja detentor de alguma empresa privada, que ele possa atuar como cotista, né, ou acionista nessa empresa, que ele tem que ter uma conduta ilibada, tanto dentro como fora da instituição,
Então não adianta ser um bom policial dentro da instituição e fora ele acaba tendo atitudes que repercutem negativamente em relação à instituição. Então daí a necessidade o quê? E em relação a esses militares, é importante que se diga que quando o policial militar viola esses valores, essa ética, esses deveres policiais militares, ele pode estar incidindo no que nós denominamos transgressão da disciplina e, dependendo da tipificação, ser até mesmo um crime militar que está sujeito ao Código Penal Militar. Essas são questões, essa violação, essa transgressão da disciplina, essa possibilidade do cometimento do crime militar em razão do policial ou bombeiro militar ter ido contra os preceitos da ética, da moral, dos deveres funcionais, das obrigações, enfim. Isso daí, ele configurando um crime, ele está sujeito ao que nós falamos lá no estudo das atribuições da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que é a questão da Polícia Judiciária Militar, da possibilidade do que? Daquela questão de responder em um fórum especial, ou seja, a Justiça Militar, militar, no caso do militar estadual, cometer algum crime militar previsto no Código Penal Militar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se, por exemplo, um superior hierárquico dá uma ordem para um subordinado, e esse subordinado, ele deixa de cumprir a ordem, ele se recusa a cumprir essa ordem, existe um crime previsto no Código Penal Militar chamado recusa de obediência, que, conforme a conduta que eu descrevi agora, está perfeitamente enquadrado. Então, é um crime contra a hierarquia e disciplina militar, né, que acaba afetando negativamente a instituição nos seus pilares, né, que é a hierarquia e disciplina. Então essa conduta que, às vezes, numa instituição, numa organização pública que não seja militar, pode até não parecer grave, mas ela vai o quê? De encontro aos preceitos basilares da hierarquia e disciplina. E não só é uma transgressão disciplinar, mas também é um crime militar, sujeito a uma ação penal no âmbito da justiça militar estadual. Tá? Então, tá vendo que não é fácil, né? Então, mas, com certeza, se é isso que você quer, vamos adiante. No caso de uma violação daqueles preceitos da ética, dos deveres, das obrigações, além da questão se for crime militar ou não, mas há o cometimento da transgressão disciplinar. E dependendo da gravidade, se for uma transgressão de natureza grave, que realmente viole, como a anterior que eu falei ali, do crime militar, da recusa de obediência ali, além da ação penal, se for o caso, esse agente que infringiu as normas, né, ele vai ser submetido, se ele for oficial, a um processo administrativo disciplinar chamado Conselho de Justificação. O Conselho de Justificação é o processo administrativo disciplinar previsto para os oficiais, enquanto para os praças com estabilidade e praças especiais é previsto o Conselho de Disciplina. Aí eu separei aí praças com estabilidades. Vocês lembram que a gente já tratou desse assunto? O que são praças com estabilidade? Praças com estabilidade são aqueles que já têm o quê? 10 anos de efetivo serviço, né? Então esses que cometeram uma transgressão disciplinar grave, eles são submetidos a um processo administrativo disciplinar chamado Conselho de Disciplina. Praças especiais, que são os aspirantes a oficial, os alunos oficiais e os alunos soldados, são submetidos também ao Conselho de Disciplina. Se for um oficial, ele é submetido ao quê? Ao Conselho de Justificação. Tá ok? Vamos
vamos partindo aqui para o fim da aula, dessa aula, aí vamos iniciar uma parte dos direitos previstos, né, no Estatuto, na Lei 1154, quais são os direitos que estão previstos nessa lei para os policiais e bombeiros militares, tá? Lembrando que a gente viu na Constituição Estadual que existem também direitos constitucionais previstos lá na Constituição Estadual. Além daqueles direitos, existem o quê? Os direitos previstos no Estatuto, tá? Então, só para não confundir, existem os direitos previstos na Constituição que estão, e aí a gente elenca também, vai verificar alguma compatibilidade ou incompatibilidade entre os institutos, tá? Mas está lá no artigo 49. 49, quais são os direitos dos servidores militares estaduais? A garantia da patente em toda a sua plenitude, com as vantagens e prerrogativas. Lembrando que patente, tá, pessoal? Patente é só para oficiais, tá? Patente, posto, é só para os oficiais, tá? Então, a garantia da patente é um dos direitos desses militares. Aí tem o inciso 2, a promoção ao posto graduação imediatamente superior, desde que possua os requisitos da lei e a percepção da... Aí aqui eu separei, porque existe aqui, ó, observe bem ali, quando contar mais de 30 anos de serviço. Então, lembra que a gente tratou lá na Constituição Estadual que existe a promoção ao posto imediato. Então, aqui, ó, esse inciso 2, ele está indo contra o que estabelece a Constituição Estadual. Lembrando, a Lei 1154 é de 1975. E esse dispositivo agora, que criou a promoção ao posto imediato aos 29 anos, está aí, é isso que está indo contra aqui, o que está na lei. Quando aos 29, faltando um ano para ele ir para a reserva remunerada, aos 29 anos de efetivo serviço, é o que está na Constituição, e aí o que está previsto no Estatuto está indo contra, né? Então está incompatível. Então por isso que a gente destacou aqui. Então a gente viu esses primeiros agora direitos desses servidores públicos militares estaduais previsto na Lei 1154. Na próxima aula nós vamos continuar vendo quais os direitos previstos aqui no Estatuto, e eu conto com a participação de vocês. Até a próxima aula. Fala, Matheus. Tranquilo, cara? Aqui é o Matheus Paiva, seu aluno. Fui aprovado no último concurso da Polícia Rodoviária Federal. E, cara, eu queria fazer esse vídeo aqui para te agradecer, mas na verdade eu não tenho como te agradecer, porque isso que eu tô vivendo hoje é um sonho, cara. É surreal para mim. Menos de um ano que eu estudo. Na verdade, nossa primeira sessão de mentoria foi dia 15 de agosto, né, do ano passado, e hoje, um pouquinho depois, eu tô aqui aprovado, fazendo exame médico, fiz o TAF domingo. Domingo que vem vou fazer o exame psicológico, cara, e não tenho como te agradecer, cara, de verdade. Diferencial grande, uma preparação com você, uma coisa de outro nível, uma pessoa que já sabe direcionar, sabe o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Com certeza, se eu tivesse começado sem sua ajuda, eu não estaria aqui, eu falo isso com 100% de certeza. E, cara, não tenho nem como falar muito. O intuito de eu fazer esse vídeo para te agradecer é que você mostre isso para outras pessoas, para que outras pessoas também procurem a sua ajuda e que também alcancem os objetivos. Porque se me falassem há um ano atrás que hoje eu estaria aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal, com certeza eu ia rir um ano atrás da pessoa, ia dizer que a pessoa estava louca, porque não tinha nenhum mínimo cabimento. E quando eu comecei a ver seus vídeos, eu fui me interessando. Minha mãe já conhecia você, minha mãe, você sabe que ela fez meio que a ponte para eu começar a ser seu aluno. E aqui, um ano depois, eu estou falando com você como aprovado e como, se Deus quiser, futuro colega, assim como outros da mentoria. E, cara, é sensacional, sensacional, de verdade, é a sensação indescritível. É uma sensação de que uma coisa que eu achava que era impossível, hoje é uma sensação que é possível, que eu estou dentro. E, cara,
Para quem não acredita, deu a dica para vocês, estudem com o Matheus, sigam as dicas dele, aprendam com ele, façam o que tem que ser feito, tem que ter muita disciplina, tem que ter muito foco, tem que ter muita ação também, não adianta você só, tem que fazer. E cara, é isso aí, o Matheus aí com certeza vai direcionar vocês pelo caminho certo, com certeza absoluta, eu falo isso aí tranquilamente. Eu falei para minha mãe que antes de passar, bem antes, eu falei: mãe, sou nordestino, falei: mãe, se por um acaso um dia eu passar o Matheus, eu vou agradecer muito a ele, ao Matheus, porque foi assim, com certeza o diferencial na minha aprovação, cara. De coração mesmo, muito obrigado. Espero que você continue fazendo seu trabalho, ajudando os outros a realizar os sonhos também. E tô chegando aí na Gloriosa. Obrigado, irmão. Salve, salve! Ser aprovado concursos públicos, instrutor Juan Morídias, professor da disciplina Legislação Institucional do curso para soldado da Polícia Militar e bombeiro militar do estado do Amazonas. Na aula anterior, nós iniciamos o Estatuto, Lei 1154 de 1975. Paramos no artigo 49, que trata dos direitos dos servidores militares estaduais. Iniciamos ali falando da garantia da patente, da incompatibilidade do inciso 2º com a Constituição estadual em relação à promoção ao posto imediato, já que a Constituição estadual ela prevê a promoção ao posto imediato aos 29 anos de efetivo serviço, enquanto o Estatuto, no inciso 2º do artigo 49, ele prevê o quê? Que essa promoção ao posto imediato aos 30 anos. Na verdade, até antes de existir esse direito constitucional na Constituição Estadual, já não era aplicado essa promoção ao posto imediato, por ser um dispositivo contrário à Constituição Federal, aos preceitos constitucionais da Constituição de 1988, tá certo? Vamos adiante, nós paramos aí e agora vamos falar de mais um direito. Então, nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específica. A questão a gente já falou anteriormente da estabilidade, da estabilidade dos praças aos 10 anos de efetivo serviço, e também o uso das designações hierárquicas, ocupação de cargo correspondente ao posto de graduação. É importante a gente falar isso, por quê? Porque para cada posto de graduação existem atribuições específicas nas leis. Lembra que são instituições regidas por leis próprias? Então o coronel tem as suas atribuições, só pode ocupar cargos ali, funções inerentes ao coronel. Quem é que pode ser comandante-geral? Coronel. Quem é tenente-coronel? Pode ser comandante de batalhão. Então existem as legislações. Sargento ali pode executar a tarefa de execução? Pode, mas também ele também realiza o comandamento em relação aos cabos e soldados. Então existem atribuições especificadas em leis, em normas específicas, em regimentos específicos dessas instituições. Então daí a questão das designações hierárquicas, ocupação de cargo correspondente ao posto ou graduação, tá? Outros previstos em lei específica, tá certo? Que trata a remuneração dos servidores policiais militares.
Então existe também ainda, lembra da Constituição? Vou voltar aqui. Constituição, pensão do policial militar. Então são direitos aqui, que a gente não vai se alongar muito, né? Mais alguns, a questão da promoção, claro, pessoal. O policial militar, o bombeiro militar, ele está ali na função, se ele tiver os requisitos, ele vai ser promovido. Transferência para reserva remunerada, a pedido, lembra que a gente falou disso, está de acordo com a Constituição. Se inteirou 25 anos, pode fazer o pedido para ir para a reserva. E a reforma, no caso de ser reformado. As férias, os afastamentos em direito às férias, existem alguns outros afastamentos previstos no estatuto também, que a gente vai ver posteriormente, tá bom? Por exemplo, núpcias, 8 dias de núpcias, ou no caso do falecimento de algum ente familiar ali próximo, também o luto, né, 8 dias. Existem alguns outros afastamentos. Tem direito também à demissão e o licenciamento voluntário, tá? Que a gente vai ver posteriormente o que é demissão, o que é licenciamento voluntário. A questão do porte de arma também, conforme especificações. Esses outros afastamentos que a gente falou, quais são? Seria as núpcias, né? 8 dias, está previsto no estatuto. O luto, 8 dias. Instalação. O que é isso, professor? 10 dias de instalação. O que acontece? Como eu falei anteriormente já, você não vai ser um policial militar, um bombeiro militar só do município de Manaus, você vai ser do estado do Amazonas. Então pode acontecer de você estar hoje aqui em Manaus ou em outro município e ser transferido, por exemplo, lá para Carauari. Vai servir lá em Carauari. E há necessidade do quê? De você vai realizar a sua mudança, chegar lá, você vai ter que ver uma casa. Essa situação do trânsito, que é a próxima, que está no item 4, trânsito de até 30 dias, ele está se enquadrando justamente nessa situação. O trânsito é aquele tempo que o policial, aí está a previsão, no estatuto até 30 dias, mas isso aí pode variar dependendo do critério do comandante-geral, tá? Mas ele pode chegar até 30 dias, esse trânsito. Esse tempo para quê? Para que o policial militar ele desloque de onde ele está para o município que ele vai trabalhar agora. Então isso aí se chama trânsito. Então ele tem segundo a previsão na Lei 1154, até 30 dias. Chegando lá, nesse município, nessa nova sede onde ele vai trabalhar, ele tem um tempo para se instalar lá. Então está aí a previsão no inciso 3, ele tem até 10 dias, né, para fazer essa instalação dele, para ele verificar uma casa, para ele poder comprar os móveis ali, para ele se instalar. Então, durante esse período ele é o quê? Ele fica afastado do serviço, né? Tanto o bombeiro como o policial militar. Então esses são alguns afastamentos que são previstos na Lei 1154, tá certo? Vamos lá. Licenças. Então, as licenças, né? Nós temos 4 tipos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Vamos lá, vamos verificar aqui. A licença especial, a licença para tratar de interesse particular, né? Chamada de LTIP. E a licença para tratamento de saúde de pessoa da família e a para tratamento de saúde própria. Bom, a licença especial, o que acontece? Você tem 30 anos para trabalhar na Polícia Militar, né? Às vezes ali é aquela dedicação integral ao serviço. Às vezes você tem o direito a férias? Tem. Mas aí você, de certa forma, às vezes aquelas férias não são suficientes para você. Então existe a previsão do quê? Da licença especial, que é o que a cada 5 anos de efetivo serviço, o policial ou o bombeiro militar ele adquire uma prerrogativa para tirar uma licença de 3 meses. Então ele fica afastado, ele inteirou 5 anos, ele pode pedir 3 meses para ficar afastado do serviço e ele percebe a remuneração dele, né? Que ele faz jus, né? O soldo e a gratificação de tropa, né? Se tiver, então ele tem direito, faz jus a receber
essa remuneração durante esses 3 meses em que ele fica afastado. Vamos supor, não ficou 5, ficou 10 anos sem tirar a licença especial, então ele pode, se ele quiser, acumular e tirar os 6 meses, né? Porque são 3 meses para cada quinquênio. Essa licença remunerada de 3 meses que ele adquirir o direito a cada 5 anos de efetivo serviço, né? Se chama licença especial, que pode acumular uma vez, né? 10 anos, e aí ele só pode tirar, quando ele for tirar, ele só pode tirar até no máximo 6 meses direto. Ele não pode, por exemplo, tirar 9 meses, se ele ficou 15 anos e tal, então ele tem que tirar os 6 meses, voltar, para daí poder tirar a próxima. Então essa é a licença especial. Lembrando que ela é remunerada, tá? O policial ele se afasta, mas ele recebe a remuneração. A segunda é a licença para tratar de interesse particular. Essa daí já é quando o policial ele exerceu a sua atividade, né? O bombeiro militar, o policial militar exerceu a sua atividade durante 10 anos de efetivo serviço. Então se ele quiser, não, eu quero me afastar por interesse particular, ele quer exercer uma outra atividade, ele quer viajar para trabalhar fora do país, ele pode fazer isso, se ele adquirir os 10 anos de efetivo serviço. Porém, ele não percebe a remuneração, tá? Então, é uma licença para interesse particular. E essa licença para interesse particular, ele pode exercê-la durante até 2 anos. Se ele passar desses 2 anos, ele vai automaticamente para a reserva remunerada, tá? Então, fica aí esclarecido, licença especial e a diferença em relação à licença para tratar de interesse particular. Licença para tratamento de saúde da pessoa da família, tem um familiar que precisa da sua atenção, precisa que você deixe o serviço, tem alguma doença, alguma moléstia com certa gravidade, então, mediante um procedimento administrativo interno, é apurado e aí é concedida essa licença durante o tempo que for necessário ali, né? Havendo a possibilidade também, previsão, de que se ultrapassar o tempo estabelecido em lei, também esse policial ele vá para a reserva remunerada, só que percebendo a remuneração, tá? Então ele fica afastado, mas recebe o vencimento, a gratificação de tropa e o soldo, tá? E da mesma forma o tratamento de saúde de saúde própria, né? Policial ou bombeiro tão enfermo, tão doente, adquiriram alguma enfermidade, precisa ser afastado do serviço, pode tirar uma licença para tratamento de saúde própria, recebendo a remuneração, tá? Agora vamos tratar de um assunto que, assim, pode parecer difícil, tá? Porque você que está fazendo um concurso agora, pode não conhecer muito bem como é uma instituição militar. Então, o que acontece? Esses institutos da agregação, da reversão e do excedente, eles existem tanto nas instituições estaduais, militares, de maneira geral, como existem nas Forças Armadas, tá? E às vezes assim a pessoa ali lê, faz a leitura da legislação e acaba ficando na dúvida, não entende por quê? Porque essas instituições, elas possuem uma organização diferente das organizações civis, né? Das organizações públicas civis. Então existem com base na hierarquia e disciplina, algumas disposições relacionadas a quadros, a vagas para ocupar aqueles cargos, aqueles quadros ali e tal. Então, enfim, a gente vai tentar de maneira prática, né, poder fazer com que vocês, alunos, estudantes, concurseiros, tenham um entendimento melhor do que seria agregação, reversão e excedente. Primeiro vocês vão fazer a leitura da letra da lei. Vocês vão ter que ter esse entendimento do que está escrito, o que a letra da lei fala, tá? Então, a agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número,
tá? Para quem nunca viu, né, fica, que diabo, que negócio é esse? Aí vem o artigo 78. Reversão é o ato pelo qual o policial militar agregado retorna ao respectivo quadro tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competia na respectiva escala numérica na primeira vaga que ocorreu. Então, na primeira agregação, ao que o policial ele deixa, e na reversão o policial ele volta para a situação anterior, né? Aí tem a figura prevista no artigo 80, excedente à situação transitória, aqui automaticamente passa o policial militar. Olhando assim, o leigo fica, realmente, parece complicado, mas a gente vai tentar mostrar para vocês, vou tentar, né, aqui mostrar como é que seria na prática isso daí. Vamos lá. Então vamos supor que eu tenho aqui eu vou supor que seriam 3 capitães, tá certo? Vamos supor que sejam 3 capitães. Tá? Numa instituição militar, pessoal, existem aquelas vagas que são estabelecidas pelas normas internas específicas dessas instituições militares. Então, supondo que, por exemplo, exista um quadro de capitães, onde há a previsão que nessa instituição existam 3 capitães, exista vaga para que tenha apenas 3 capitães, tá? É assim, existe um número de vagas estabelecido em lei para coronéis, sargentos, tenentes, enfim, existe leis que tratam disso daí. Então vamos supor aqui, supondo que eu tenho 3 capitães, e vamos supor, tá aí, tem o 01, o 02, o 03, o 01, é o que é mais antigo, né? Tem precedência em relação ao 02 e o 03 ali. Eles estão na ordem aí de antiguidade, de precedência um em relação ao outro. Então vamos supor, vou escolher aqui dessa vez, vou escolher o 02. O 02 ele resolve, vamos supor, vamos supor que o 02 ele ficou doente, né? Ou então aí ele passou mais de um ano doente. Quando ele passa um determinado tempo doente, né, tem aquele afastamento, aquela licença, ou vamos supor que ele resolveu se candidatar ou assumir um cargo de secretário que está previsto na Lei de Organização Básica dos Policiais Militares, aliás, no Estatuto dos Policiais Militares, e ele foi ser secretário. Então ele sai daí e ele passa a essa situação aqui, né? Ele passa a situação aqui e deixa vago o número dele, a vaga. Ele passa a estar sem número aqui. Nessa situação, ele está agregado. Tá? E fica vago aqui a vaga 02 dele. Aí automaticamente o que acontece? Ele deixa de ocupar a vaga, ó. Ele deixou aqui de ocupar a vaga dele e ficou agregado. Isso aqui de deixar de ocupar a vaga se chama agregação, tá? E automaticamente o que acontece com essa vaga dele aqui, ó? Ela é ocupada pelo próximo aqui, que no caso é esse aqui, ó, o 03. Então ele sobe para ocupar a vaga do 02, tá? Aí vamos supor, aí aqui, ó, a vaga 03 do capitão tá vaga,
não tem ninguém, tem uma vaga sobrando. Então, caso alguém tenha requisitos, por exemplo, para ser promovido a capitão, existe essa vaga. Então, existe a possibilidade. Se tiver os requisitos legais, existe a vaga para que alguém seja promovido a capitão. Porque tem uma vaga sobrando, tá, pessoal? Isso daí seria o instituto da agregação. Agora, vamos supor que o policial militar que está agregado, está lá na função de secretário municipal, vamos supor, lá do município de Tabatinga. Ele resolve, não quero mais, quero voltar para minha instituição. Ele deixa de ser agregado e retorna para onde? Para a vaga que ele ocupava. Tá? E o que acontece com quem está no 02? Ele volta para a vaga que ele estava. A vaga que é direito dele. Essa volta daqui, esse retorno, ele se chama reversão. Tá? Então vamos lá. Ocorrendo a reversão, o 02 retornou para a vaga dele, tá certo? Então, basicamente, a gente já explicou o que é a agregação na prática e o que seria a reversão. Se não ficou entendido direito, a gente vai explicar utilizando os mesmos policiais ali, o mesmo diagrama aqui, só que numa situação diferenciada para você compreender que qualquer um dos três pode ser agregado, pode sofrer agregação, tá? A gente vai mudar agora o foco e também vai inserir a figura do excedente, tá? Vamos lá. Vamos supor agora que a figura que vai se agregar seja o 01. Vamos supor, a gente tem a previsão lá no 142, concorrendo com o 42 da Constituição Federal, que fala o quê? Que o policial, que o servidor público militar, né, o militar com mais de 10 anos de efetivo serviço, ele pode se candidatar, né? Então, vamos lá. Quando ele for se candidatar, lembra mas o policial não pode se filiar a partido político. Pois é, mas ele fica o quê? Sai para ficar agregado. Ele sai para ficar agregado. Aí, ó. E aí fica a vaga aqui, a vaga dele de 01. O que vai acontecer? Como está a vaga e ele está agregado, como ele está agregado aqui, ó, esses dois aqui, ó, eles vão subir automaticamente. Esse aqui vai para a vaga dele e esse vai para a vaga dele, tá? Certo? E aí fica vago essa vaga aqui. Então, se tiver alguém com os requisitos para ser promovido a capitão, né, algum primeiro tenente com requisito, preenchendo os requisitos, tem vaga. E esse é o momento. Aí o que acontece? Vamos supor que tenha um tenente que preenche os requisitos aqui. Tem a vaga aqui, ó. Esse aqui permitiu, né, por estar agregado, que liberasse essa vaga aqui, ó. Então o que vai acontecer? O tenente com os requisitos para ser promovido a capitão foi promovido a capitão, ele vai ocupar essa vaga. Tá? Ocupou essa vaga. Pô, mas aí agora acabou a eleição. Se ele tivesse sido eleito aqui, ele ia ser diplomado e tal, não ia ter problema nenhum aqui. Ia estar as 3 vagas preenchidas. Mas vamos supor que ele perdeu a eleição. Ele vai ter que retornar para a instituição. E ele retorna para onde? Para a vaga dele.
vai retornar para a vaga dele, que era 01. E aí, professor, e esse daqui, ele vai ter que ser despromovido porque a instituição ela só tem vaga para 3 capitães? Vamos lá. Então, primeiro, ó, o 00, o agregado aqui, ó, lembrando que ele está agregado, ele vai retornar para a vaga dele. Ele vai sofrer o que nós chamamos de reversão. Tá? Saiu, voltou. Aí só voltando aqui, ó. Então esse daqui, ó, vai deixar de ser o 03, porque esse vai ter que vir para cá e esse vai ter que vir para cá, porque o 01 que tem precedência está voltando para a vaga dele. Então ele sofre a reversão e aí as vagas todas, ó, retornam ao normal. Olhando aqui, né, a gente pensa o quê? Que aquele tenente que foi promovido a capitão, ele voltou a ser tenente, mas não. Ele continua capitão. Coitado, ele não tem culpa de nada, pô. Foi promovido e agora vai ser despromovido. Não, ele continua capitão, só que agora ele fica ocupando o quadro como excedente. Ele é o excedente agora. Então, a instituição tem 3 vagas para capitão, mas tem 4, tem um excedente. Então, para ela ter vaga de novo para capitão, teria que novamente sair, por exemplo, serem 2 agregados, né? Por exemplo, esse aqui e esse aqui. Ou então esses 2 serem promovidos para poder ter mais uma vez uma vaga, né? Porque ficaria só esses 2 aqui como tenente, aí teria mais uma vaga. Então, essa é a figura do excedente, tá? Lembrando que essa é uma forma de ter essa figura do excedente, tá? Existem outras formas, né, também previstas em lei, em que pode surgir o excedente. Vou dar um exemplo. Existe também a previsão, existe essa previsão também na Lei 1154, da promoção por bravura. Então, às vezes, não tem vaga no quadro ali, né? Mas o policial ou bombeiro militar realizou uma ação meritória, né, que ultrapassa o que se exige normalmente para um policial militar, um bombeiro militar, uma ação meritória, com risco da própria vida, normalmente, e daí ele conseguiu ser promovido. Ele, uma questão de merecimento, ele é promovido por bravura. Então isso daí, mesmo que não tenha vaga, ele pode ser promovido por bravura, e ele entra aí, né, nessa situação, né? Se não houver vaga, com a promoção por bravura, ele também figura como excedente no quadro, tá certo? Então, assim, eu espero que, em relação, eu tentei explicar de uma maneira mais prática o que seria essa figura da agregação, da reversão e do excedente, tá? Então, para encerrar essa aula, mais algumas situações especiais aqui que eu vou falar. O que seria o ausente, o desertor e o extraviado, né? A gente até mencionou alguns deles, né? Mas vamos repetir algumas coisas. Por exemplo, o ausente é aquele que deixa de comparecer ou se afasta sem licença por mais de 24 horas consecutivas. O desertor, pessoal, seria aquele ausente por mais de 8 dias. Então, determinado momento. Então, o ausente, ele fica afastado por um dia, né? 24 horas, mais de 24 horas. Aí se faz um procedimento chamado parte de ausência, para que daí se contem os 8 dias, aí quando
se chega a esses 8 dias, o militar estadual, ele chega à condição de desertor, tá? É outra questão. Quando ele chega a essa condição de desertor, é lavrado um procedimento de polícia judiciária militar chamado instrução provisória de deserção. Em algumas polícias se chama termo de deserção, enfim, mas é a mesma coisa. E se forma aí o instrumento para que o Ministério Público ofereça a denúncia pelo crime de deserção, tá? Existe também o policial desaparecido, né, que não é o desertor, é aquele que na execução do serviço, numa viagem em razão do serviço ali, ele acaba desaparecendo, ele por mais de 8 dias, tá? É diferente da deserção, que tem aquela ausência, e por 8 dias não. No caso, no exercício do serviço, o cara some, né? Por 8 dias ele se torna desaparecido. E aí, se esse desaparecimento durar mais de 30 dias, ele se torna o que a gente chama de extraviado. Extraviado, tá certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar essa parte da aula aqui sobre o Estatuto, né, sobre a Lei 1154 de 1975, e na próxima aula nós continuamos para encerrar o estudo sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Amazonas. Até a próxima aula. Fala pessoal, hoje estamos aqui com o Francisco, mais um aluno aprovado, né, que estudou com a gente. Foi importante a nossa participação, Francisco? Muito importante. Foram pessoas que influenciaram diretamente no meu desempenho e na minha aprovação. Legal, bacana. E agora é dar mãos à obra e cair para dentro da Polícia Civil do Pará. É isso aí. É isso, parabéns, tá, irmão? É isso aí, galera. Francisco agora, na Polícia Civil do Pará, vai fazer PCAM também, então você aí já sabe, se preparar com o Fernando. Abraço, valeu. Valeu.